Eu queria, em rápidas palavras aqui, fazer uma introdução digamos assim, do início, como surgiu o protestantismo e como surgiu o cristianismo, para que as pessoas, os nossos ouvintes, entendam exatamente o que vai representar esse debate aqui. A história do cristianismo é o estudo da religião iniciada por um rabino judeu de Nazaré chamado Jesus. O cristianismo se tornaria em uma das maiores religiões, afetando todas as outras fés e mudando o curso da história humana. O cristianismo difere significativamente das outras religiões abrâmicas na afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A grande maioria dos cristãos acreditam que um Deus trino, formado por 3 pessoas unidas e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O cristianismo começou a se espalhar inicialmente a partir de Jerusalém e depois por todo o Oriente Médio. Essa é a visão que nós temos aqui do início do cristianismo. O protestantismo fala que é uma das 3 maiores divisões do cristianismo, que é o catolicismo, a ortodoxa e o protestantismo. Este movimento iniciou-se na Europa Central no início do século XV, com a reação contra as doutrinas e práticas do catolicismo romano medieval. As doutrinas das inúmeras denominações protestantes variam, mas muitas incluem a justificação por graça mediante a fé somente, conhecida como sola fide, o sacerdócio de todos os crentes, e a Bíblia como a única regra em matéria de fé e ordem, conhecido como sola scriptura. Os senhores têm algo a falar sobre o que eu falei há pouco? No que diz respeito ao cristianismo, nós podemos buscar um pouco, dar um retrocesso um pouco sobre a história de que Cristo instituiu o batismo, dando não só uma confirmação, mas uma ênfase do batismo que João Batista pregava. É apenas com água, era uma lavagem externa, física. Mas ele, como o precursor de Cristo, ele anunciou que ele batizava com a água, mas que vinha alguém mais forte do que ele, que batizaria então com o Espírito Santo. Então nós consideramos que a partir desse momento, as pessoas que fossem batizadas na instituição de Cristo instituiu o batismo, onde simbolicamente nós conhecemos como aquela pomba do Espírito Santo, aquela pessoa então passou a fazer parte integral, total de Cristo. Por isso nós então começamos a partir daí a ter uma vida puramente cristã através do batismo de Cristo. Pois não. Pastor? Sim. Bom, é o que você leu aí sobre a origem do cristianismo, são algumas referências históricas, não é? Sobre a origem do cristianismo, a sua expansão, que começou no Oriente Médio, se espalhou pelo mundo todo. Nós queremos dizer que o cristianismo representa o amor de Deus trazido para a humanidade através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Quando Jesus veio ao mundo, nascendo no ventre da bendita Virgem Maria, uma jovem de Nazaré, já havia as grandes religiões, como, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e o judaísmo também. Mas aquelas religiões não trouxeram uma esperança para o mundo, esperança de salvação. Essas religiões levavam o homem à prática de boas obras, de boas atitudes, mas não davam esperança de salvação. Então, Cristo é o Deus encarnado. Quando Jesus nasceu, o anjo disse: ele será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então, o cristianismo é diferente das outras religiões porque
Nós chamamos de religião o cristianismo porque, a rigor, ele não é uma religião, o cristianismo, não é? Por exemplo, as religiões, a palavra religião vem do latim religare, e as religiões representam um esforço humano para chegar a Deus. O cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. Emmanuel quer dizer Deus conosco, não é? Essa é uma grande diferença das outras religiões. Então, Cristo trouxe a mensagem do amor de Deus para a salvação, para a libertação do homem de todas as forças do mal, pois o homem foi feito por Deus perfeito, mas no Éden mesmo houve a queda do homem com o pecado, e esse pecado passou a toda a humanidade e prejudicou e ainda prejudica. Então Jesus veio para ser o salvador da humanidade. Então o cristianismo, a nossa visão assim, sintetizando, é Deus vindo ao encontro do homem através de Jesus Cristo, que se fez homem, não é? São João diz no seu livro: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E ele habitou entre nós. Então, o cristianismo é isso, não é? Como se dá a Páscoa, como se comemora a Páscoa, né? Através da igreja evangélica e através da igreja católica. Na verdade, nós sabemos que a Páscoa foi considerado, já antes de Cristo, uma festa que eles comemoravam por uma ocasião de externar uma alegria, uma felicidade, propriamente dito uma festa, e que nessas ocasiões eram colocados diversos tipos de situações, até mesmo de julgar alguém, como eles costumavam dizer, que alguém estava condenado e ia ser julgado num momento da Páscoa. Mas também podemos dizer que é uma passagem. A Páscoa é uma passagem em que eu era e que eu passei a ser outro ser, uma outra pessoa, interiormente falando. Cristo mostrou para nós que ele viveu 100% homem e 100% espírito. Ele sofreu o humano, mas foi preservado nele por Deus o espírito. E ele veio enviado pelo Pai para se fazer este sofrimento por nós. Quando, numa das ocasiões do seu julgamento, Caifás falou para os próprios doutores da lei, na época estavam preocupados, porque através dos prodígios de Cristo, através das graças, dos milagres que ele estava derramando, exercitando, à vista de todos, começou a levantar-se então uma preocupação muito grande nas autoridades da época, porque eles estavam com medo de que o povo estava se debruçando, estava crescendo os adeptos de Cristo pelas graças, pelos milagres que ele operava, fazendo um cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, ressuscitando vidas, perdoando até pecados. Quando isso foi levantado por muitos, um absurdo. Então, Caifás viu que o sumo sacerdote precisava tomar uma decisão, tomar uma medida. E Caifás colaborou, tomando essa decisão, dizendo que os romanos estavam prestes a acabar com as autoridades e quiseram até com a nação. Então, por que não matar Cristo? Então, Cristo sabia de tudo isso, que ele ia passar por todos esses momentos. E no alto da cruz, Cristo, antes de morrer, ele confirma de uma forma um pouco mais diferente. Ele disse: eis que eu morro para resgatar todos. A minha morte é em função de resgate de todos. Ou seja, a morte de Cristo, derramando todo o seu sangue por nós, nos lava de todo tipo de impureza, nos tornando novos, pessoas, criaturas novas. Então, Cristo, quando termina a sua missão humana,
ele passa, então, volta, depois da ressurreição, ele volta a viver conosco espiritualmente. Não mais para sofrer insultos, cuspir no seu rosto, ser curado de espinho, mas agora para viver a glória conosco, nos ensinando que a importância maior não é o nosso corpo, e sim o nosso espírito. E ele nos ensina que a nossa passagem é isso, a Páscoa é isso, é nós sairmos do homem velho para o homem novo. O homem velho é no mundo e o homem novo é em Cristo, onde com ele ninguém morre mais. Pastor Erinaldo, a visão da Igreja da Assembleia de Deus da Páscoa. Pois não. Nós entendemos o seguinte, que a Páscoa é comemorada na Semana Santa, na chamada Semana Santa, né? E observamos ao longo da história que a chamada Semana Santa, ela faz parte, ela obedece mais ao calendário litúrgico da Igreja Católica, não é? Igreja Católica, sendo aquela semana anterior à Páscoa, que aí se inclui a Páscoa também. Nos primórdios do cristianismo não havia essa comemoração litúrgica chamada Semana Santa, nos primeiros séculos, não é? E somente nos 3 primeiros séculos havia a comemoração da Páscoa pelos judeus e a Santa Ceia, também chamada Eucaristia, pelos cristãos. Havia uma festa chamada Festa Ágape, que o apóstolo Paulo se refere a ela, não é? Festa Ágape, a festa do amor de Deus. No século IV é que foi incluída a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, expandindo assim a festa da Páscoa. Bom, na nossa visão, a Páscoa não é uma festa genuinamente cristã, tá certo? Na nossa visão evangélica. Algumas igrejas evangélicas seguem mais ou menos a liturgia da Igreja Católica, comemorando a Semana Santa, a ressurreição de Cristo, um ritual um pouco parecido, mas a maioria das igrejas evangélicas não tem essa na sua liturgia, a chamada Semana Santa. E vê que a Páscoa era e é uma festa tipicamente judaica. Por quê? A palavra Páscoa vem do hebraico passar, termina com CH, mas pronuncia passar, não é? E essa palavra passar significa uma passagem, como já foi dito, não é? Originalmente significava passar por cima, passar sobre, saltar sobre. Aí temos que rememorar algo para entender a Páscoa. Os israelitas, os hebreus, estavam escravizados no Egito durante 400 anos. E Deus Jeová, resolveu tirar aquele povo do Egito. E o rei de então, o faraó, não queria permitir de jeito nenhum, porque eram 3 milhões de pessoas, para você ter uma ideia, uma mão de obra escrava, que contribuía para a economia do Egito. Mas Deus levantou o líder Moisés, não é, para ser o libertador daquele povo, libertando da escravidão. Mas faraó não queria libertar de jeito nenhum. Então Deus determinou severos juízos sobre a nação do Egito para que o faraó libertasse o povo de Israel. Foram diversas pragas, praga de piolho, praga das rãs, praga do sangue e tanta coisa, praga das trevas, da saraiva e assim por diante. E finalmente Deus disse, bom, se faraó não quer deixar o meu povo sair, então eu vou mostrar a ele o meu poder. Amanhã à meia-noite o meu povo sairá liberto. Chamou Moisés e disse, vocês vão instituir, ou seja, vão comemorar esta noite. Esta noite vocês vão celebrar a Páscoa. A passagem do anjo destruidor era representando Deus passando sobre a terra do Egito para libertar o seu povo. Então, o evangélico, digamos, a maioria não comemora a Páscoa. Se eu me perguntar, o que se faz na Semana Santa? Se aproveita a Semana Santa, já que é uma semana em que se fala mais na morte de Jesus do que em todo o resto do ano, daí as encenações da Paixão de Cristo, os filmes, etc., não é verdade? E aí nós fazemos também referência e comemoramos a morte de Jesus nesta semana, não propriamente a Páscoa. Aproveitando a Semana Santa para evidenciar, para destacar. Refletir também. Há uma reflexão. Sim, sim.